E aí galera, lavando bem as mãos? A aula de hoje vai ser sobre as revoltas separatistas. Na transição do século XVII para o século XVIII, a economia mineradora estava em grande ascensão. Sendo assim, agora todo aquele sistema colonial se alterara, agora a metrópole começou a cobrar mais impostos com maiores exigências. Além disso, ela transferiu de Salvador para o Rio de Janeiro como principal capital da colônia. Isso fez diversos impactos sociais, políticos e econômicos durante aquele período. Então agora aquela elite colonial vai buscar empregar valores iluministas dentro da colônia, gerando diversas revoltas de cunho separatistas, ou seja, buscando separar as províncias coloniais de sua metrópole, a coroa portuguesa. Para exemplificar essas revoltas separatistas, vamos utilizar duas, sendo a primeira a Inconfidência Mineira de 1789. Ela vai ter um cunho mais elitista, ou seja, os membros daquela revolta serão membros de uma elite local, o que vai fazer um movimento de maior permanência de certos valores, como por exemplo, conceitos de liberdade escravista nem serão empregados durante a revolta, a Inconfidência Mineira, essa conjuração mineira. Muitos membros dessa elite eram donos e senhores de escravos. Bom, então qual o motivo para ocorrer a Inconfidência Mineira? A gente tem que ter em mente que a partir da segunda metade do século XVIII, a produção aurífera na região das Minas decai bastante. Sendo assim, a coroa portuguesa não consegue compreender quais são os motivos para essa queda da produção aurífera. Além da sonegação de impostos, ela não compreende que o método de extração ocorrido nas colônias é um método muito ineficaz e o que leva a uma degradação do solo muito maior. Bom, sendo assim, buscando agora recolher e manter a taxa de arrecadação alta, a coroa vai instaurar a derrama. Derrama nada mais e nada menos do que a arrecadação de 20% dos bens. Sendo assim, tudo que fosse recolhido teria que ter uma taxação de 20% dentro das produções das minas. Ou seja, caso você não conseguisse recolher esses 20% por causa dessa queda da produção aurífera, a coroa iria bater na porta da sua casa, recolher bens materiais seus para quitar a dívida com a coroa, o que deixava insatisfeito grande parte da elite local. Membros daquela sociedade começaram então a ter muito medo da derrama. Um exemplo disso, que anos atrás ocorreu uma revolta chamada Revolta de Filipe dos Santos, por motivos muito similares. Então, membros dessa elite mineira, tendo entre eles a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, buscaram fazer um movimento de separação, ou seja, eles buscavam separar aquela localidade mineira de Portugal, ou seja, buscar sua independência com base e nos moldes da independência que ocorreu nos Estados Unidos, da independência norte-americana. Sendo assim, eles buscavam fazer uma república. Bom, esse movimento vai beber muito dos valores iluministas, principalmente de valores do liberalismo econômico. E membros daquela elite vão adentrar e idealizar esse movimento. Só que esse movimento nunca saiu da fase conspiratória. Sendo assim, Joaquim Silvério dos Reis vai delatar os ideais conspiradores da Inconfidência Mineira ao Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena, quem iria instaurar a derrama, era membro representante do governo colonial, ou seja, ele era parte da coroa portuguesa, representante da coroa portuguesa nas terras mineiras. Com isso, grande parte dos membros conspiradores dos Inconfidentes foram exilados, mas a figura central, a figura de Tiradentes, acaba sendo pego para um mártir, ou seja, Tiradentes foi utilizado para ser o exemplo de todos aqueles que conspirassem contra a coroa,
qualquer um que conspirasse contra a coroa portuguesa teria o mesmo fim que Tiradentes. Então, em 21 de abril, Tiradentes foi executado. Foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. Membros do seu corpo foram espalhados na estrada de Vila Rica até o Rio de Janeiro, para servir de exemplo a todos aqueles membros conspiradores. Bom, e como que se construiu também o ideal de Tiradentes como um herói nacional, aquela representatividade dele? Isso nem foi sempre visto dessa forma. Essa construção da imagem de Tiradentes ocorre durante o governo republicano brasileiro, durante mais ou menos o século XX, de 1920. Isso ocorre em busca de heróis nacionais, em busca de uma união nacional, todos em prol daquele país que estava crescendo. Bom, como que eles fizeram isso? Eles pegaram a figura de Tiradentes, colocaram como grande herói republicano que buscou representar a República Brasileira desde a antiguidade, mas ele não foi visto com essa visão, sendo visto muito como um bandido durante o período imperial brasileiro que lutou contra a coroa. A gente tem que ter em mente também que o período imperial brasileiro tinha fortes vínculos com Portugal ainda, sendo que Dom Pedro I, Dom Pedro II são membros, partes, são parte da herança de Portugal, que tem-se ainda aqui no Brasil. Bom, então isso só vai se romper mesmo, só vai se construir esse ideal de Tiradentes a partir de 1920. Um exemplo disso é a figura, a caricatura de Tiradentes, que provavelmente durante seu enforcamento estava com o corpo raspado, a cabeça, a barba raspada, sendo um padrão durante as prisões daquele período. Coisa que não é retratada em suas imagens, sempre barbudo, cabeludo, se semelhando à figura de Jesus Cristo. Assim a gente chega na segunda revolta, que é a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Ela veio ocorrer em Salvador, tendo um dos seus principais motivos a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que fez com que as elites locais começassem a perder influência política e aquela antiga capital começasse agora a receber menos arrecadação, o que aumentou o valor dos produtos, começou a faltar produto na mesa, por exemplo, a carne. A carne agora ela não fazia mais parte do vínculo alimentar daquela população por causa do alto custo e por causa da falta de alimento. Grande parte da população agora começava a se revoltar, fizeram diversos saques a lojas, a diversos empreendimentos, principalmente vinculados à coroa portuguesa. Durante esse período, então, um período de grande agitação, de grande tensão. As elites locais então estavam tensas por perder grande parte da influência política que eles tinham, e a população comum agora tinha grande problema da fome, da falta de alimentos, pelo seu alto custo. Então, membros daquela sociedade, eu falo membros mais gerais, tendo desde soldados a escravos, a senhores de escravos, membros da elite local, profissionais liberais, até mesmo os alfaiates, que a gente fala, que vai denominar essa revolta, farão parte do movimento, tendo um movimento muito mais abrangente, buscando instaurar uma república baiana e tendo um dos seus ideais o fim da escravidão, que é algo muito contestado também, pois, lembrem-se, dentro dessa revolta vai ter senhores de escravos que não vão aceitar essas ideias, mas em geral ela faz parte. Outro conceito que vai ser empregado aí dentro da Conjuração Baiana são ideais do liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai fazer parte dessa pauta. Muitos membros desse movimento revoltoso vai buscar compreender e instaurar o liberalismo ali dentro, rompendo esse pacto colonial, esse vínculo que tinha entre a colônia e a metrópole. Mas em 12 de agosto de 1798, muitos membros daquele movimento revoltoso colocaram, digamos assim, o carro na frente dos burros, pois eles acabaram começando a entregar os panfletos demonstrando os ideais revoltosos. Bom, isso fez com que se alertasse grande parte daqueles membros da coroa ali dentro.
aquela elite da coroa ali, aqueles membros governadores da coroa, se tentaram para o movimento e colocaram fim nele. Ou seja, assim como em Confidência Mineira, nada mais passou de uma conspiração. Aqueles membros nunca conseguiram colocar seu plano em si em prática. E a coroa agora começou a taxar, pesar muito mais sobre esses movimentos revoltosos, principalmente porque dentro dessa revolta da Conjuração Baiana tinha membros da escravidão, ou seja, tinha escravos dentro dessa revolta, que fez um temor de ocorrer aqui dentro do Brasil algo muito similar com o que ocorreu dentro do Haiti. Uma revolta escrava, sendo que grande parcela da população brasileira daquele período era escravo. Bom, sendo assim, eles foram punidos severamente. Os 3 principais membros da revolta foram mortos e tiveram seu corpo como exemplo, assim como foi feito em Tiradentes. Membros ali de uma elite foram exilados, muitos mandados, por exemplo, para Fernando de Noronha ou para a costa da África, países como Angola. Outros tantos, como exemplo os escravos que fizeram parte da revolta, foram vendidos e proibidos de retornar para a província da Bahia. Sendo assim, essas revoltas chegaram ao fim. O coisa que você tem que ter em mente sobre essas revoltas é que todas elas tiveram influência dos valores do iluminismo e do liberalismo. Bom, na aula de hoje foi isso. Até a próxima aula. Lavem bem as mãos e até mais.